Olá pessoal, aqui é Rafael do aulaead.com, de volta ao nosso curso completo aqui para iniciantes no CAD. Vou começar com vocês um arquivo do zero, já que nos outros eu só falei como é que faria para abrir, e agora eu vou abrir e começar alguns comandos de modificação com vocês. Arquivo, nesse íconezinho aqui, ACAD ISO, Open. Vou configurar minha tela, já que eu não quero o nosso grid, eu vou desligar o nosso grid. Eu vou começar aqui com o meu desenho, tá? Eu vou criar 3 objetos aqui. Vou criar um retângulo, vou criar um círculo, vou criar um círculo dentro do retângulo e vou criar algumas linhas aqui, 2 linhas nesse caso, tá bem? São só estruturas que a gente já desenhou. Vou começar com o comando copy, vou falar na sequência sobre os comandos de modificação do nosso projeto aqui. Presta muita atenção que esses comandos têm todas as mesmas sequências. Então, de certa forma, eles só vão mudar a atividade deles. Um copia, um movimenta, outro rotaciona. Mas a sequência de configurações e de perguntas que ele faz são bem semelhantes. Vou começar com o comando copy. O comando copy está dentro da estrutura modify e vou acessar ele aqui, ó, copy. Ele vai fazer uma pergunta para selecionar os objetos. Numa das aulas eu mostrei os métodos de seleção, lado da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, janela Windows e janela Crossing. E comentei também que eles estariam dentro da estrutura do modify. Então, tanto faz eu selecionar por Crossing ou por janela Windows. Nesse caso, eu vou optar por selecionar um único elemento. Eu posso clicar em cima do objeto. Cliquei em cima do objeto. Neste caso, eu vou copiar apenas um objeto, tá bem? Vou dar o Enter ou o botão direito do mouse. Ele vai fazer uma segunda pergunta. Aonde é o ponto base? Aonde é o ponto inicial do deslocamento para os pontos de cópia? Bom, o meu ponto inicial, eu vou clicar na peça e vou sair clicando na tela. Cliques com o botão esquerdo mesmo do mouse, tá bem? E cada posição é uma nova cópia dessa linha. Tudo bem? Vou apertar a tecla ESC para sair do comando. Vou dar um Ctrl Z. Ctrl Z, eu dei uma limpada na tela só para eu não selecionar e ter que apagar, tá? A tecla de atalho do comando copy é as letras CO. Digitei CO, botão direito do mouse ou tecla Enter. Eu vou clicar na peça, botão direito do mouse, ele vai aparecer uma pergunta. Essa pergunta é para especificar o ponto base. Nesse momento, eu vou ligar a minha tecla F8, tá bem? Vou lá para a minha tecla F8, cliquei aqui, e agora eu só consigo copiar no eixo X ou no eixo Y, eixo X ou no eixo Y. Então, qual é a utilidade de ter o orto, nesse caso, a tecla F8 ligado? Eu posso imputar uma distância entre as linhas, entre as cópias das linhas. Por exemplo, eu quero a distância de 3 entre as linhas. Então, eu cliquei naquele ponto base, especificar o ponto base, e dei o deslocamento da linha. 3, Enter. Olha lá o que aconteceu. Vou dar mais uma distância. 3 e Enter. 6 e Enter, desculpa. 6 e Enter. 9 e Enter. Ele está copiando com as distâncias específicas que eu determinei. Primeiro ponto, 3, depois 6, depois 9. Isso vai ajudar muito na hora da gente construir os desenhos. Vou apertar o Delete, vou novamente. Copy, clico na peça, botão direito, clico no elemento e indico o lado. Então, agora eu vou digitar um valor menor para a gente conseguir ver na tela. Ponto 25, Enter, ele copiou. Ponto 50, ele copiou a distância. Ponto 75, ele copiou a distância. E o metro, ele copiou a distância. E se a gente usar o comando dist, vocês vão ver que as distâncias foram copiadas com as linhas. Tudo bem? Esse é o nosso comandinho copy com as 2 referências que a gente
já estudou. Galera, vamos criar uma situação. De repente, eu criei uma linha errada. Ela não é distância de 25, ela passou a ser distância de 30. Eu quero movimentar agora ao invés de copiar, tá bem? O comando move está aqui dentro do menu Modify também, ó. Comando move. A sequência de comandos é bem parecida, só que o produto final, ou a razão final do comando é movimentar. Vou acessar o comando move e vou clicar aqui, ó. Cliquei nessa peça. Lembrando que eu posso ou usar a janela Crossing ou a janela Window, tá bem? Cliquei aqui, botão direito do mouse, ele novamente vai fazer a pergunta sobre o ponto base. Vou clicar em qualquer ponto da linha também, cliquei aqui e eu vou indicar o deslocamento, se é para a esquerda ou se é para a direita. Nesse caso, para a direita reduz a medida e para a esquerda aumenta a medida, né? Nesse caso, a gente vai decidir aumentar a medida, tá legal? Para 50 unidades cada, nesse caso 50 milímetros, criando uma interação com a unidade de medida. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais ponto 25, somado aos pontos 25, né? Ponto 25. Desloquei a peça. No produto final, lá, ele passou a ter 50. Então, eu posso selecionar um objeto ou vários objetos para serem modificados. Um exemplo. M do teclado é a tecla de atalho do comando Move. Letra M, Enter. Vou clicar aqui numa peça ou em várias peças do mesmo tempo. Janela Crossing ou apenas em uma peça. Nesse caso, eu vou fazer a movimentação de todas elas. Tenho Enter. Cliquei na peça e vou aplicar o deslocamento. Nesse caso, eu quero reduzir a distância. Vou clicar aqui a medida que eu quero, ponto 25. E levei as medidas, olha lá, para todas iguais novamente. 25, 25, 25 e 25. Galera, sugiro que vocês façam um exercício que tem dentro dessa aula na nossa guia, tá bem? Dentro do aulaead.com. Sugiro que você faça esse exercício para praticar, tá legal? Vamos para um outro recurso que também está dentro do menu Modify. Ele se chama Offset, tá aqui. Ele é bem parecido com o comando Copy, só que ele vai facilitar a velocidade. Comando Offset, tá bem? O comando Offset, na primeira pergunta, ele indica qual é a distância, ele solicita qual é a distância. Nesse caso, eu vou indicar a distância de 0,35. Vou apertar o botão direito do mouse para confirmar a medida. E ele vai aparecer uma caixinha de seleção pedindo para você clicar na peça que você quer copiar, tá bem? Ó? Então, eu vou clicar aqui, cliquei, e ele vai perguntar qual é o lado da cópia lá, ó, de 0,35. Então, cliquei aqui, ele criou uma linha de 0,35. Clica na linha e indica o lado. Clica na linha e indica o lado. Clica na linha e indica o lado. O que vai favorecer ou vai facilitar muito a velocidade e a construção de peças que têm a mesma distância. Então, olha só. 0,35, 0,35, olha lá, 0,35 e 0,35 somados aos valores do ponto inicial. Vou refazer esse comando, vou deletar as peças e vamos lá. Ó. Tecla de atalho é a letra O. Vou determinar a medida, então agora eu vou aumentar um pouco, 0,50. Botão direito do mouse. Ele confirmou a medida de 0,50. Ele vai pedir para indicar a linha. Clica na linha, 0,50. Clica na linha, 0,50. Clica na linha, 0,50. Galera, eu vou criar aqui um retângulo e um círculo para vocês verem o offset em ação também. Ó. Offset 0,15 agora, tá bem? Enter. Olha o retângulo. Como ele é uma polilinha, as estruturas estão todas conectadas, olha só o que ele faz. Bem parecido com uma parede, né? Então, o offset vai ajudar muito. No círculo, a mesma coisa. Tanto para o lado de dentro, quanto para o lado de fora. Então, o offset com as estruturas de polilinha vai ajudar bastante a gente construir os elementos que a gente precisa dentro do CAD. Para sair do comando, tecla ESC. Vou só apagar as nossas linhas de referência aqui. Galera, essa foi
a primeira parte dessa sequência. Na segunda parte dessa aula, eu vou mostrar outros comandos do menu Modify. Até a próxima.